Olá, meus irmãos. Vamos seguindo aqui com mais uma aula da Escola Dominical. Nós estamos trabalhando o tema das parábolas de Lucas. Seguiremos então hoje de uma forma diferente, né? Mas entendemos que seja melhor neste tempo fazermos dessa forma e pensando também que pode até atingir mais pessoas, alguns dos irmãos que não estavam podendo ir à igreja, enfim. Pode também, certamente, aliás, será bênção também para alguns. Então, seguindo aqui o nosso estudo das parábolas, nós estamos agora no capítulo 12 e hoje leremos Lucas 12, do 13 até o 21. Diz assim: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar pedindo a iluminação do nosso Senhor? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelos autores inspirados da Escritura e porque ela chegou até nós com uma história tão maravilhosa. Nós pedimos agora, em especial neste momento, que o Senhor ilumine nossa mente e coração para aprendermos mais do Senhor e que o teu Santo Espírito mova em quem está assistindo a este estudo, a esta aula, para que possa mudar diante dos ensinos da tua palavra. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós já vimos algumas parábolas com formatos diferentes. Nós vimos parábolas curtas com diálogos longos e vimos também parábolas maiores com diálogos menores, que é o caso da parábola de hoje. Pois bem, antes de mais nada, nós precisamos lembrar, como sempre temos feito toda semana, o que é uma parábola, de forma bem resumida. A parábola é uma história contada que não necessariamente seja uma história verdadeira e ela tem sempre um fundo teológico por trás dela. Ela quer sempre ensinar algo a mais. Portanto, embora esteja como que sendo contada uma história bem prática, bem assim palpável ou tida como real, ela tem por trás dela um grande ensino que Jesus quer passar para quem está ouvindo a ele. Então, nós vamos ver aí o diálogo inicial, como é que começa essa história aí, por que é que Jesus conta essa parábola. O diálogo inicial é o seguinte: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Então, nós vemos aí que Jesus, em meio à multidão, é reconhecido como mestre. Nós sabemos também que a palavra bastante usada por estes homens nesse tempo, era rabi, para se referir ao mestre. Então, a gente sabe também que estes homens deveriam normalmente já estar prontos para responder e para resolver questões legais a que eles fossem expostos. Então era comum que o homem chegasse a algum mestre da lei e perguntasse: Mestre, como é que eu faço com determinada coisa? Se determinada pessoa faz isso, como é que se dá legalmente? O que as leis dizem? Então, ao se achegar e ver Jesus, esse homem imagina: bom, é um mestre da lei, comum. Vou perguntar para ele para que ele possa responder ao meu irmão e colocar diante dele que eu estou certo. E não é legal nós analisarmos que este rapaz, este homem que se dirige a Jesus, ele certamente está na pergunta dele, ele não quer que Jesus explane alguma coisa ou que diga o que pode ser, o que não pode ser. É claro, ele quer que Jesus confirme o que ele está falando. Veja como são as palavras: ordena a meu irmão que reparta comigo a herança.
não é? Jesus, será que está certo fazer assim? Será que poderia fazer daquele jeito? Não, ordena que ele reparta. Pois bem, a questão é que Jesus não era apenas um rabi, apenas um mestre que resolvia questões legais. O seu trabalho ele era muito maior. Jesus não tinha vindo para resolver questões legais, nós bem sabemos. Lucas 19:10 resume de forma muito preciosa qual que era o trabalho de Cristo ao vir ao mundo. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então o trabalho de Cristo não é resolver questões legais, mas é buscar e salvar o perdido. Sabemos ainda que, é claro, se o rapaz está pedindo quanto à herança, os pais dele e de seu irmão, já haviam morrido. E agora, é claro, é justo, eles deveriam dividir os bens. Então, quando nós vemos ele pedindo para repartir, esse é um pedido justo. Deuteronômio 21, 15 a 17 trata sobre isso, Números também, Números 27, 8 a 11, e o capítulo 36, nós vemos que a lei do povo judeu, do povo hebreu, trata sobre essas coisas. Que o pedido desse rapaz não estava perdido, não estava fora do que era o correto. Mas a questão é que Jesus não estava ali para julgar apenas a lei, mas algo a mais. E então ele passa a se dirigir para toda a multidão. A questão apresentada pelo rapaz, ela serve como um ensino que será passado para toda a multidão que está ali em volta, que está ali acompanhando a Jesus. Pois bem, como estava dizendo, e agora nós chegamos ao primeiro provérbio, Jesus, ele não quer se colocar como juiz das causas legais. Ele afirma lá no versículo 14, homem, quem me constitui juiz ou partidor entre vós? Ele não quer ser juiz de causas legais, mas ele julga o coração do homem. Sim, ele julga. Porque nós bem sabemos que, sendo o próprio Deus, ele conhece o coração, ele conhece os intentos do homem. E esse rapaz que pergunta essas coisas não é exceção. Ele é um homem comum também e Jesus conhece o que há no coração dele. E aí o primeiro provérbio diz assim, versículo 15: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Veja, o pedido do homem não era ilegal, ele era até correto, mas Jesus sabe que aquilo ali, e imagine só trazendo a toda uma multidão pedindo para o mestre quanto à repartição dos bens, certamente apontava para uma avareza. Então, a avareza, ou nós poderíamos até traduzir, podemos entender o seu significado como desejos insaciáveis, ele atinge as pessoas em várias áreas, não é mesmo? Seja a questão de poder, de influência, mas é claro, até mesmo pensando especificamente no nosso tempo, muito embora acredite que não seja exclusivo da nossa geração, ela é sempre mais voltada à questão financeira, né? De ter mais. Até esses exemplos que eu citei, de segurança e tudo mais, parece que ter mais dinheiro ou ter mais bens traz isso para as pessoas. Bom, a resposta de Jesus, por meio desse provérbio, aponta duas coisas principais. Primeiro, que com esses pressupostos que o homem apresenta, o desejo de coisas materiais ele vai se demonstrar insaciável. Não vai ser suficiente. Tem que tomar cuidado, se guardar da avareza, porque nunca vai ser o suficiente. E o segundo é que os sonhos da vida abundante nunca serão alcançados mediante o acúmulo de bens. Ora, por quê? Porque já notaram como quem tem mais sempre quer mais, e Jesus vai explorar isso mais para frente. Então, o desejo por determinado padrão de vida, como estava dizendo, não é exceção daquele tempo em que Jesus se depara com essa questão, com essa pergunta. Mas ele é quase que lei no nosso tempo, não é? Parece que nós somos ensinados desde pequenos a termos sempre mais, a buscar conquistar mais bens, a acumular coisas para nós mesmos, acumular riquezas para nós mesmos. Pois bem, continuamos aqui estudando
a parábola e Jesus começa, aliás, agora sim de fato, a entrar a contar essa parábola. É a primeira parte, nossa primeira estrofe, nós dividiremos por estrofes, entendendo qual que é a ideia principal de cada uma delas. Começa assim: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então a primeira coisa que nos é apresentada é que esse homem ele já era rico. Então ele já tinha o suficiente e, aliás, até mais do que o suficiente para si mesmo. Muito bem. Aqui Jesus não está tentando, e nem o faz, mostrar se a riqueza conquistada era lícita ou ilícita. Nada disso. Ele só constata que o homem era rico. Pois bem, e aí, como diz no texto, esse homem produziu com abundância. Aliás, o campo dele produziu com abundância. E aí, por meio da sua colheita, esse homem que já era rico se torna mais rico ainda, com mais bens, mais riquezas. Então, nós vemos aqui primeiro, o problema não é ser rico. Jesus não está condenando esse homem ser rico. Como eu disse, ele nem mesmo cita se é lícito ou ilícito. Claro, se fosse de forma ilícita, seria errado. Então, nós podemos entender que esse homem é rico de forma lícita, não fez nada de ilegal. Mas então o problema não é ser rico. E é claro também que o problema não é ter uma boa colheita. Isso, na verdade, são bênçãos de Deus. O Senhor abençoou esse homem com riqueza e abençoou esse homem com uma boa colheita, ou seja, com mais bens, com mais riqueza ainda. Vemos ainda que essa boa colheita nós devemos entender, é claro, como graça de Deus. É claro que o homem trabalha, ele coloca a semente no campo, espera e tudo mais, mas as coisas só funcionam e funcionam ainda muito bem se Deus quiser assim. Então, pela graça de Deus, esse homem tem uma boa colheita. E aí nós seguimos para a segunda estrofe, que apresenta o problema. Olha lá. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, versículo 17: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Irmãos, esse homem já era rico. Então é certo que aquilo que ele recebeu a mais não era nem necessário para ele. Só que por meio dessas duas bênçãos de já ter riqueza e conseguir ainda mais, ele decide simplesmente criar um problema disso. Ele então certamente fica ansioso e pensa, mas agora que eu consegui tantos frutos, eu não tenho onde guardar, eu preciso resolver essa questão. Então, diante de mais riqueza, o homem planeja uma forma de, primeiro, manter os seus ganhos. E o homem recebe algo que não precisava. Ele já era rico, como eu estou dizendo. E agora ele cria nisso um problema. Olha só. Eclesiastes 5:10, ele fala que quem ama o dinheiro nunca fica satisfeito. Olha o que diz lá o texto. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Essa é uma luta que nós temos, meus irmãos. Certamente que, como eu estava dizendo, a riqueza não é algo ruim, mas pode facilmente se tornar em algo ruim. Ela é bênção, mas pode tranquilamente, facilmente se tornar em maldição. A questão, na verdade, não é simplesmente quanto à riqueza, mas sim quanto ao amor ao dinheiro. Sendo assim, não precisa ser rico ou ter muitos bens, muitas posses, para cair nesse pecado. Seria um erro nosso pensar que só quem tem muito dinheiro é que tem amor ao dinheiro. Não, não é assim. Tem gente que tem muito amor ao dinheiro mesmo não sendo rico. E esse é um alerta que fica aí para nós. Quem ama o dinheiro nunca fica satisfeito. Então é como correr contra o vento, não é mesmo? E a estrofe 3 apresenta então o plano desse homem. Ele recebe bênção, torna isso num problema e é claro, agora ele tem que resolver. Então a estrofe 3 apresenta para a gente o plano para o presente, porque ele vai fazer agora. Versículo 18. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, ele cria esse problema e agora ele vai para a resolução. Ele vai ter que ter um trabalhão danado de destruir os celeiros para construir os maiores, para que ele possa
acumular mais e mais riquezas. Então, diante dessa bênção tornada em problema, o homem busca essa resolução. E ele até encontra, correto. Mas a resolução é destruir algo que ele já tem, porque ele quer sempre mais, nunca é o suficiente. Então, esse homem resolve investir numa segurança aparente. Não é uma segurança verdadeira, é uma segurança aparente, para guardar as bênçãos de Deus para si mesmo. Então, ele recebe bênção e ele resolve guardar essas bênçãos exclusivamente para si mesmo. Nós não vemos em nenhum momento esse homem dizendo em dividir, não é? Pois bem, vamos lá para a estrofe 4. Ele fez o plano para o presente, que seria destruir os celeiros e construir maiores, e agora ele apresenta os planos futuros. Na quarta estrofe, o versículo 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. O homem acredita que o muito possuir, o ter muitas coisas, que agora lhe parecem bem guardadas, vai trazer segurança para ele. Imagine só, ter muitas coisas traz de fato segurança para alguém? É claro que nós podemos pensar, ter riquezas guardadas poderá me trazer um plano de saúde, quem sabe até mesmo uma previdência ou segurança, que seja a profissão segurança, eu digo, né? Contratar seguranças. Bom, pode ser, mas a questão é mais profunda ainda. Nós vamos nos aprofundar. Outra coisa que nós vemos é que ele alcançou um patamar tão grande e tão da forma que ele queria, que agora ele se sente seguro para finalmente aproveitar os seus bens. Ele já era rico, mas agora que ele recebeu mais e conseguiu guardar todas essas coisas, muita coisa, muita riqueza, agora finalmente ele acredita que pode aproveitar desses seus bens. A sua confiança, então, não está em ter recebido a bênção de Deus, não está nem mesmo em reconhecer que há um Deus. Veja, esse homem em momento algum fala sobre haver um Deus. Esse homem em momento algum demonstra gratidão ao Senhor. A sua confiança está no ter muito, em ter muitas coisas, em ter muitos bens. A isso nós chamamos, é claro, de idolatria, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, que está à sua frente na nossa vida. Para esse homem, ter muitas coisas lhe traria segurança, mas sabemos que o desfecho não vai ser com um final feliz para ele. Por quê? Porque nós sabemos que é um homem. Essa parábola conta a história de um homem, ou seja, um ser humano. E sabemos também que homens não vivem por tantos anos, né? Ele planeja aí aproveitar por muitos anos. É claro que nós temos uma questão aqui relativa. Quanto tempo seria muitos anos? Mas quantos anos que um homem pode aproveitar? Se vive 80, quem sabe até 100 anos é o máximo de tempo que ele poderia aproveitar os seus bens. A questão é que esse homem é mortal, quanto à vida aqui terrena, essa vida é momentânea. Mas há, logo após essa, uma vida eterna. E essa sim deve atrair toda a nossa atenção. Veja, ele se refere à sua alma, né? Ele fala assim: então direi a minha alma. A questão, irmãos, é que alma nenhuma, veja, não há exceção nisso que eu vou dizer, alma nenhuma pode se satisfazer com bens materiais. Nenhuma. Pode ser que por um momento a pessoa diga: ótimo, consegui, conquistei aquele carro que eu queria. Esse carro já vai se tornar obsoleto e certamente essa pessoa vai querer algo mais novo, algo melhor, ou até mesmo melhorar esse carro que seja. A pessoa pode então dizer: bom, eu gostaria de guardar tanto de dinheiro. Dinheiro, a gente sabe, é bem tão passageiro, né? Aparece uma coisa ou outra, temos que gastar. Dinheiro, podemos dizer que num certo sentido, veja, é bom guardar dinheiro para velhice, por exemplo, mas num certo sentido ele é feito mesmo para gastar. Ninguém come dinheiro, né? Nesse sentido, não faz sentido, não faz sentido de fato o guardar este bem.
Aliás, qual seria o sentido de guardar dinheiro passando fome? É isso que eu quero dizer. Então, a alma não pode, de forma alguma, se satisfazer com bens materiais. Ela pode até se satisfazer momentaneamente, mas o ser completo, de fato, não consegue se satisfazer com bens materiais. E como estava dizendo, o homem se apresenta totalmente egoísta. Quando a gente olha esse texto na língua original, no grego, as palavras eu, meu, minha, todas na primeira pessoa, né, referindo-se a ele mesmo, ocorrem um total de 12 vezes nesse parágrafo. 12 vezes. Só essa história aí, só a história que Jesus conta, só a parábola. Então, 12 vezes ele se referindo a si mesmo, se referindo a si mesmo, se referindo a si mesmo. Então, nós vemos que é um homem também egoísta. Como eu disse anteriormente, em nenhum momento ele pensa, eu já sou rico, recebi mais riqueza, vou compartilhar com quem precisa. Não, em momento algum. Como estava dizendo também, esse homem se apresenta completamente ingrato. Em nenhum momento ele agradece a bênção recebida. Como estava dizendo, o plantar e colher, isso é bênção de Deus. E é evidente que é bênção de Deus. O homem tem lá o seu trabalho, mas quem de fato faz com que o sol seja alimento de uma planta? Quem faz com que a chuva venha? Isso é bênção de Deus e esse homem não reconhece. Então, parece estar tudo bem para esse homem, ele está feliz, finalmente ele vai poder aproveitar de tudo que ele conseguiu acumular. Então, nós chegamos na última estrofe, a estrofe de número 5, no verso 20, que apresenta o quê? A questão principal aqui são os bens que foram deixados por esse homem. Deus diz assim, ó, louco, veja, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Para quem será? Então Deus dá uma característica do homem. Ele é louco. Meus irmãos, é evidente isso. Aquele que busca as muitas riquezas, que busca colocar sua confiança em bens materiais, não pode ser chamado de outra forma que não louco, de fato. E o plano que ele pensou para aproveitar por vários anos, de repente, no estalo de dedos, vai por água abaixo. Ele havia esquecido uma coisa fundamental na nossa vida. O Salmo 39 nos lembra, o homem, ele é frágil, muito frágil. Salmo 39, eu lerei dos versos 4 ao 6. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. De fato é assim. Quem vai ficar com a riqueza desse homem, dessa parábola? Ele que juntou por tanto tempo, fez planos, eu quero mais, eu vou conseguir guardar mais. Como se ele já não tivesse suficiente, veja, ele já tinha mais do que o suficiente. E por fim esquece que ele é homem, ele é ser humano, ele é frágil. Outra lição importante, logo aí em seguida, Lucas 12, 25. Esse texto é precioso, Jesus falando que nós não devemos ficar ansiosos quanto à nossa vida. E ele diz lá, 12, 25, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado é uma medida não muito grande, era normalmente o antebraço de uma pessoa. Quem pode acrescentar um pouco de tempo à sua vida? Poderíamos traduzir dessa forma. Nós bem sabemos que ninguém. Mesmo que fiquemos ansiosos, não, mas se eu viver mais tanto tempo eu vou conseguir aquilo, e quem sabe se eu trabalhar mais esse tanto de tempo eu posso conseguir aquilo outro, e ficamos ansiosos sobre essas coisas. Queridos, nós não podemos nem mesmo acrescentar um pouquinho que seja ao tempo da nossa vida. Deus sabe de todas as coisas, vamos confiar neles. E a outra coisa é que quanto a esse homem, os bens dele vão ficar. E aí, possivelmente, aqui, né, a pergunta ainda fica, o que tens preparado para quem será? Nós podemos responder, bem, para os filhos dele, ok. Mas talvez nem os filhos, né? Nós não sabemos. Claro, é só uma
uma história que Jesus conta, mas é possível edificar para os filhos. E o que os filhos vão fazer com esse dinheiro? Vão aproveitar? Veja, lembremos de como começou essa parábola. Por vezes dá até briga, não é? O rapaz dizendo: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Por quantas vezes isso mesmo não dá divisão na família? O muito ter, a bênção acaba se tornando, infelizmente, numa maldição. E aí então Jesus fecha essa parábola, esse diálogo, com um segundo provérbio. Diz assim: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O segundo provérbio aborda a verdadeira e a falsa riqueza. Claro, a verdadeira riqueza fica por último, o ser rico para com Deus. E a falsa riqueza é o entesourar ou o guardar para si mesmo. Imagine receber bênção, como fez esse homem, conseguir tornar essa bênção em maldição, querendo guardar tudo para si mesmo. Não devemos agir dessa forma. Isto é como o mundo age, o mundo que jaz no maligno. Mas nós, como servos, filhos de Deus, não podemos e não devemos agir dessa forma. E para entendermos o que é ser rico diante de Deus, ou seja, a verdadeira riqueza, que é claro, assim espero, não é, meus irmãos? É aquilo que nós desejamos ser, nós precisamos entender algumas coisas que eu acredito ficará mais claro de forma prática para nós. Paulo nos mostra a nossa grandiosa riqueza diante de Deus, lá em Romanos 8, do 31 a 39. Veja que riqueza nós temos, irmãos, e esta não é material. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará dessa riqueza, o amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma segunda coisa que nós devemos entender está lá no Salmo 37, versículo 4. Diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ora, esse texto, numa primeira olhada, parece estranho, porque nós bem sabemos também que o nosso coração é desesperadamente enganoso, não é? Nós não podemos confiar no nosso coração. A questão aqui é que os desejos no nosso coração, a partir do momento que nós nos agradamos em Deus, são as coisas que agradam a Ele. Então, se nós desejamos coisas que agradam a Deus, podemos ficar muito tranquilos. Ele vai realizar todo este nosso desejo. Por fim, nós precisamos estar bem ligados no contexto do que está acontecendo. Quando Jesus termina essa parábola e termina esse diálogo, ele conta a questão ali, que eu já li uma parte para os irmãos, sobre não andar ansiosos quanto à nossa vida. Nós precisamos tirar algumas lições práticas a partir deste texto, que certamente complementa essa parábola que era a nossa parte principal. Veja, Jesus diz que nós não devemos andar ansiosos pela nossa vida, quanto ao que havemos de comer, nem pelo nosso corpo, quanto ao que nós havemos de vestir. Então, a vida quanto ao que havemos de comer, e quanto ao corpo, quanto ao que havemos de vestir. Nós não precisamos andar ansiosos. Porque ele dá os exemplos. Veja os pássaros, veja as flores. Deus não cuida dessas coisas? Quanto mais nós. E aí nós podemos lembrar lá em Gênesis, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E mais do que isso, nós somos filhos de Deus. Versículo 30, 12 e 30. Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Vejam, os que não são crentes
podem muito bem dizer, e eu acredito até que devam pensar, ficar ansiosos, o que nós faremos? Mas se nós acreditamos que Deus é soberano e Ele é nosso Pai, nós não temos o que temer. Sendo assim, meus irmãos, que essa seja uma lição prática para nós entendamos que nós não devemos focar no que há aqui na terra, porque isso é passageiro. Muito embora tenhamos que trabalhar e ter com que nos sustentarmos, o nosso foco não é o acúmulo. O nosso foco é ajudar os que necessitam. E mais do que isso, é a eternidade, a nossa vida com Deus, para todo sempre. Um grande abraço aos irmãos e que Deus os abençoe.